Salve, salve galera! Mando LP aqui mais uma vez gravando um novo vídeo pra vocês. E, bom, desculpem aí não ter postado na data que normalmente eu prometo, mas como eu falei, as datas são incertas na descrição do canal, né? Olha lá, todo me enrolado, mas enfim. Como eu falei na descrição do canal, as datas, os dias de postagem podem ser incertos, mas eu prometo que vai sair meio-dia. Me perdi na lógica. Bom, enfim, vamos lá. Vocês devem estar vendo aqui, né, na thumb, eu vim trazer mais uma crítica de filme e dessa vez o filme é O Pior Vizinho do Mundo. Eu vi o trailer desse filme em uma página do Instagram. Eu confesso que nem o fato de ser estrelado pelo Tom Hanks foi o suficiente para me convencer a assistir. Só que eu li um comentário em que a menina dizia que ele era basicamente a personificação do Lula Molusco. E aí com isso eu resolvi dar uma chance para esse filme. Então vamos lá pessoal, vamos falar sobre ele. Primeiro, antes de tudo, eu não vou dar muito background desse filme porque eu confesso que eu não fui atrás, nem quando eu estava escrevendo a crítica nem nada, e realmente eu quero mais é que se dane. Se eu não me engano ele é de 2022, mas não tenho muita certeza. Só tem algumas informações aqui que eu posso trazer, pontuar, mas eu não me aprofundei bastante. Enfim, vamos lá, vamos começar falando de atuação. Pra mim é incrível como o Tom Hanks consegue dar o tom e toda a caracterização do personagem, Otto, né, que é o nome dele, O-T-T-O, sem muito esforço. Basicamente tudo acontece só com as expressões faciais, né? Toda essa caracterização ela acontece só pelas expressões dele e alguns grunhidos que povoam aqui e ali esse filme. E eu gostei tanto da atuação que durante todo o filme, enquanto eu assistia, eu não podia deixar de me impressionar no quanto ele era bom fazendo, né, desempenhando o papel. Outra atuação que merece destaque também é a da atriz, que eu não fui atrás para saber quem que faz a Marisol. Apareceu lá nos créditos, mas eu não me lembro. Ela é a vizinha recém-chegada, com o marido e as filhas, e ela faz o contraponto à personalidade, né, do Tom Hanks. Basicamente, esse é o mote do filme também, tá? A gente tem um cara... Vou me aprofundar depois, mais pra frente, tal, na história, mas... Basicamente, a gente tem um cara rabugento e a vizinha nova que vai contrapor ele. Mas não é tão... A história não é tão óbvia quanto dá a entender. Mas eu vou falar disso depois. O elenco inteiro, na verdade, pessoal, ele tá mandando bem. Tipo, eu gostei bastante de todos os personagens. Os dois principais, né? E os secundários. Mas eu acho que isso é muito mais crédito de ter o Tom Hanks puxando todo mundo pra cima. Porque a gente sabe, né, já é conhecido lá no meio de Hollywood que quando a gente tem um puta ator de destaque, ele puxa mesmo os atores mais medíocres, ele consegue elevar o nível, né? Acho que é por isso que alguns filmes de super-herói, que normalmente tem alguns atores desconhecidos, eles se cercam por, né, atores mais conceituados. Um exemplo bem claro disso é o próprio, de novo, vou voltar pra ele, mas vira e mexe, né? A gente precisa voltar pro cinema de super-herói pra descer, no caso, Man of Steel. Que a gente tem um Henry Cavill, que era conhecido como o azarão de Hollywood, né? Que não era tão famoso assim lá nos idos de 2013. E ao redor dele a gente teve o Russell Crowe, a gente teve a Diane Lane, a gente teve o cara que fez o Aquaworld, né, que eu esqueci o nome dele, que é aquele ator lá. Esqueci o nome dele real, que também é muito competente. Então, eu acho que basicamente Michael Shannon também, como vilão. Então, tipo, a gente tem atores que... Tipo, o cara pode ser muito ruim, mas você colocando bons atores eleva o nível dele. Então, assim, ainda que esse filme, voltando, né, pro filme do Tom Hanks, ainda que ele não seja um filme muito exigente no quesito de atuação, a qualidade do cara ela é tão superior que a gente fica impressionado, não tem como. Mas claro, o restante ele não é tão digno de nota, né, quanto os dois principais ali. Na parte de efeitos e ambientação, não tem muito o que falar, visto que ele é um filme pequeno. Ele é um filme pequeno, contido, né? Ele se concentra em apenas um único local, um bairro familiar, e os poucos locais externos, na minha percepção, era tudo CGI, né? Então ele foi todo gravado em estúdio fechado
e era computação ali, um pouquinho do Niagara, das cataratas do Niágara, a trilha ali que passa por uma floresta. Agora, a parte realmente que talvez que é a que eu vou discorrer mais tempo é a parte que mais importa nesse filme, que é o roteiro. Então assim, isso eu pesquisei, tá? Ele é adaptação de um livro que inclusive já teve outro filme lá nos idos de 2015. E aparentemente, pelo que diz a internet, era um filme sueco. Então assim, convenhamos, né? De um lado a gente tem a adaptação de um cinema que ninguém se importa, que é o cinema europeu. Só quem quer pagar de cool, né? Vamos ser sinceros. Quem quer pagar de legal vai falar, cinema europeu, pá. Ingmar Bergman. Enfim. E do outro lado a gente tem Hollywood e o Tom Hanks, o cara do Forrest Gump, Sully. Então assim, francamente, eu vou ficar com esse último, né? Eu vou ficar com Hollywood e o Tom Hanks, não tem jeito. Eu confesso que a adaptação americana faz ainda mais sentido, tá? Visto que os vizinhos que mudam a vida do americano frio, chato, enlutado e rabugento conta com uma mulher latina de sangue quente. Pô, que coisa mais conveniente do que essa? E a construção do Otto, ela foi um pouco lenta, eu admito, mas não é que isso seja ruim, né? Teve uma atenção com detalhes para preencher as camadas dele, o que mostra uma construção dedicada por parte dos roteiristas. E essa construção, tanto do protagonista quanto do plano de fundo da história em si, é muito feita em flashbacks, que ocorrem em momentos-chave, que eu não vou falar aqui para não entregar spoiler, e possuem uma certa pureza e honestidade que ampliam ainda mais as motivações do Otto, tá? Mas eu tenho uma ressalva curiosa. Ainda que o filme mostre que a esposa dele tenha morrido com 63 anos, ele só se lembra dela jovem. Porém, né, ao longo do filme eu vou admitir aqui pra vocês que isso vai ter uma explicação. Não tão óbvia quanto eu tô dando a imaginar, mas tem uma explicação. Inclusive, né, as transições entre flashback e presente estavam tão bem feitas que toda hora eu parava pra dizer, cara, isso aqui tá muito bem construído. E eu vou pontuar aqui o que me pareceu ser uma referência ao filme original, que eu achei bem divertida e até que acrescentou um pouco mais de substância aos personagens envolvidos nessa parte da referência. São detalhes que tendem a aumentar ainda mais a nossa conexão com eles, com os personagens. E assim, eu fiquei pensando que talvez 2 horas de duração para esse filme, 2 horas e pouco, seria tempo demais. Mas a construção da narrativa fez um uso muito bom desse tempo em geral, para você ver como eles acertam bastante, né, nessa parte de roteiro. Só que, claro, alguns defeitos que eu senti ao longo da trama foram um pouco de sofrimento nos diálogos, né? Os diálogos, alguns diálogos estavam mal escritos, principalmente da versão jovem do casal Otto e Sônia, né? Na minha percepção, a conversa entre eles não fluía muito naturalmente, ficava meio engessado. E também teve algumas cenas que, apesar das cenas a intenção das cenas serem boas, né, a execução pecava um bocado, e acabava que a cena ficava meio que deixava a desejar. Também aqui eu vou ressaltar que a trilha sonora ela não é exatamente digna de nota, tá? Seja na função de causar tristeza ou encher de esperança para continuar vivendo, acaba que ela, sei lá, pra mim ela passou batido, não foi muito legal. E assim, no filme como um todo, eu senti um leve toque de amargura, tá? Mas eu acho que talvez isso seja mais uma relação, uma tentativa de traçar um paralelo com o cinema europeu, e isso acabou me fazendo estranhar um pouco. Inclusive lá no começo, teve algumas produtoras que apareceram nos créditos que eu não conhecia. E, bom, pode ser que sejam de origem europeia, não sei, né? Não é um cinema que eu acompanho muito. Mas, no fim, eu fiquei impressionado como cada arco da história, além de bem trabalhado, é vital e se liga
perfeitamente com... Eita, nós! Virei aqui o tablet, vamos continuar a ideia. Se liga perfeitamente com a trama. Eu dou os meus parabéns aqui aos roteiristas, ou ao roteirista, não sei quantos que escreveram, por esse ponto em específico. Já que cada detalhe, cada elemento nesse filme, ele serve de alguma forma para enriquecer ainda mais a história e os personagens, como eu falei. Não há nenhum elemento à toa aqui, que simplesmente foi jogado só para preencher tela, ou enfim, para dar mais volume. Não, eles fazem sentido para a história. No fim, tá? Perdão. Antes de eu concluir, já ia passando para a conclusão, mas antes eu quero falar que vale ressaltar, tá? Que o filme ele tem 2 plots que eu considerei inesperados. Pelo menos pelo padrão do filme que eu achei que seria, né? Inclusive, tem o final do filme, pra mim, ele foi digno de cinema europeu, de filme europeu. Ainda que o prólogo, né, que logo após o final ainda rola um prólogo, digamos assim, que não é bem um prólogo, mas vai se encaixar. Ele é clichêsisticamente hollywoodiano, tá bom? Pra vocês já ficarem aqui ligados nesse detalhe. É clichê sim, é piegas, bem hollywoodiano, mas que não estraga, não invalidou. Então assim, pra concluir, tá? Esse filme ele passa uma mensagem bonita sobre luto, perda e superação. Basicamente é isso que ele quer mostrar. E sim, eu acho que eu diria que ele é muito bom. Eu esperava ser uma comédia mais espirituosa, mas não é isso que ele se propõe, nem isso que ele entrega. É outra coisa, eu fui com a impressão errada. E a surpresa foi muito positiva, eu gostei bastante. Então eu recomendo pra vocês. Eu assisti pela HBO Max, não sei se tem em outras plataformas, sei que tem pra aluguel na Amazon e no YouTube. Mas se vocês tiverem, cara, eu acho que vale a pena. É um filme muito legal, eu gostei bastante. E no mais é isso. Não sei quando que eu volto com outro vídeo, não sei se vai rolar crítica, o cinema anda meio parado, eu sei que cinema mesmo é só em fevereiro, e eu sei que vai ter Halo também dia 8, só não sei se eles lançam tudo de uma vez por semana, eu vou ver como é que eu vou fazer. E no mais é isso, falou pessoal e até a próxima!